Aleluia. Abre a sua Bíblia, irmão. Você que vai ficar em Lucas capítulo 14. Lucas 14. Versículo 25 ao 35. Lucas 14, 25 a 35. Você que não trouxe a Bíblia, se você quiser acompanhar lá, a versão que nós temos hoje é a NVI. E a minha é outra, mas você vai acompanhando. Algumas palavras diferentes, mas não muda aquilo que Deus quis falar para a gente. Lucas 14, 25 a 35. Todos acharam? Amém, irmãos? Amém. Diz assim a palavra do Senhor: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Repete comigo, fala assim: milhares de pessoas acompanhavam Jesus. Muita gente, mas era muita gente que acompanhava Jesus. Aí, dirigindo-se à multidão, Jesus se dirigiu à multidão que acompanhava ele e declarou, Jesus se revelou a ela e disse assim: se alguém deseja seguir-me e ama a seu pai, sua mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até mesmo a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. Da mesma forma, todo aquele que não carrega a sua própria cruz e segue após mim, não pode ser meu discípulo. Porquanto, qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento? Repete comigo: calcula o custo. De novo, calcula o custo. É sobre isso que eu quero falar nesse domingo. Calculando o custo de ser discípulo de Jesus. Então, versículo 28, Jesus continua dizendo: porquanto qual de vós, desejando construir uma torre, primeiro não se assenta e calcula o custo do empreendimento, e avalia se tem os recursos necessários para edificá-la? Para não acontecer que, havendo providenciado os alicerces, mas não podendo concluir a obra, todas as pessoas que a contemplarem inacabada, zombem dele, proclamando: este homem começou grande construção, mas não foi capaz de terminá-la. Ou ainda, qual é o rei que, pretendendo partir para guerrear contra outro rei, não se assenta primeiro para analisar se com 10.000 soldados poderá vencer aquele quem enfrentá-lo com 20.000? Se chegar à conclusão de que não poderá vencer, enviará uma delegação estando o inimigo ainda longe e solicitará suas condições de paz. Assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Portanto, bom é o sal, mas ainda ele, se perder o sabor, como restaurá-lo? Não serve nem para o solo, nem mesmo para o adubo, será apenas lançado fora. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Eu queria que você fizesse a tua oração, conversando com o Espírito Santo. Pastor, mas eu posso fazer oração com o Espírito Santo? Nós acabamos de cantar que Ele é Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Ele é Deus, é uma pessoa da Trindade. Então fala para Ele: Espírito Santo, eu preciso da iluminação, da revelação dessa palavra, porque sem ela, o pastor falar não vai mudar nada em mim. Mas se o Senhor falar profundamente no meu coração e na minha mente, se você quiser pôr a mão no coração, na sua mente, e comece a orar, sabe, irmão, obedece o pastor agora, por favor. Ore isso, fala: Espírito Santo, eu preciso da iluminação. Eu preciso que o meu espírito seja iluminado para entender essa revelação que está aqui na palavra. O Senhor já revelou isso aos teus filhos, teus servos, apóstolos, mas eu preciso hoje ser iluminado para entender essa revelação que está escrita aqui. Eu preciso, eu quero.
Aqueles que querem, começa a levantar sua mão e fala: Deus, eu quero, abra o meu coração, abra a minha vida. Dá um sinal aí para Deus. Pastor, mas Deus já me conhece. Fala: não, irmão, mas faz isso, né? Mostre com o seu coração e com as suas atitudes que você quer. Aleluia, Deus, nós te queremos. Essa tua presença é forte aqui já, Espírito Santo. Rabá, cantar, alaba, xuri, cantere, levar, alaba. O reba, cantere, leva, xuri, cantar, alaba, che, cantere, levar, alaba. Re, cantar, alaba, xuri, cantere, levar, alaba. Pode aumentar um pouco o piano, fazendo um favor. Reba, cantere, leva, xuri, cantere, levar, alaba. Isso, amém, obrigado. O reba, cantere, leva, xuri, cantere, levar, alaba. Espírito Santo, traga iluminação, Senhor. Vem, Espírito, é a tua hora, Espírito Santo. Traga o ensino, Senhor. Traga o ensino revelado, iluminado pelo teu Espírito. Revela-te a nós, revela-te a nós. Oh, traga clareza, Senhor. Eu profetizo mudança interior hoje. Profetizo mudança, Senhor, mudança. A verdade liberta, a verdade transforma a vida das pessoas. Um compromisso mais sério contigo. Eles precisam fazer esse cálculo hoje, Deus. Muitos já entraram, Senhor, sem fazer esse cálculo. Rabá, canterele, bachuri, canterele. Mas é humanamente impossível se o teu Espírito não trazer essa iluminação para entendermos esta revelação. Oh, Espírito Santo, faça como tu queres, da maneira que tu queres. Nos leve ao sobrenatural nessa manhã. Oh, nós queremos ser cheios da tua Shekinah. Nós queremos estar inundados com a tua glória nessa manhã. E todos sentirão o poder da tua presença. Eu profetizo que todos sentirão no seu corpo físico o poder da presença e da glória de Deus nessa manhã. Oh, a glória de Deus virá poderosa sobre nós nessa manhã, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Calculando o custo de ser discípulo de Jesus. Sabe, irmãos, é importante passar pela tua cabeça, fazer contas, calcular, se você quer ser discípulo de Jesus. Porque seguidores, o texto diz que milhares de pessoas seguiam Jesus. E quando eu estava preparando, eu lembrei que a pastora Renata pregou uma vez uma palavra: multidão e discípulo. Eu não sei se esse era o tema, mas eu sei que ela pregou sobre isso. Não sei quantos lembram sobre isso. Você quer ser discípulo ou fazer parte da multidão? Você quer fazer parte dos discípulos ou da multidão? Irmãos, isso é uma verdade até hoje no século 21. Milhares de pessoas estão vindo para as igrejas. E se tem um tempo que tem mais gente em igrejas evangélicas, é agora, né? No século 21, muitas pessoas se achegam a Jesus. Muitas pessoas se achegam às igrejas. Muitos querem estar na igreja. Mas infelizmente eles não calculam, talvez por erro de alguns pastores e líderes de igreja, que atraem as pessoas para viver o cristianismo de forma de meias verdades. As pessoas vêm para Jesus para serem beneficiadas. E a ideia, quando Jesus nos chama, é totalmente diferente. O benefício ele não é na terra, o benefício ele é espiritual. Na verdade, quando Jesus nos chama, Ele nos chama para perder. Porque a Bíblia diz, Jesus diz: aquele que quer ganhar a sua vida tem que perder por amor a mim. Aquele que quer ser o primeiro, que sirva a todos. Então, na verdade, a ideia de ser discípulo de Jesus, ou de ser um cristão verdadeiro, não consiste no bem-estar pessoal seu. Nunca o discipulado de Jesus foi: vem andar comigo, que os teus problemas eles nunca mais existirão, que as tuas finanças, você nunca passará mais problemas financeiros, você nunca mais ficará doente. Eu não vejo Jesus falando isso. Eu vejo na Bíblia que Jesus cura, que Jesus liberta, que Jesus prospera, que Jesus tem pensamentos bons de prosperidade para nós. Isso é uma realidade.
Mas tudo antes passa pela cruz. Passa por negar-se a nós mesmos. E eu quero entrar dentro desse texto, porque Jesus aqui está usando uma figura muito forte, uma figura de linguagem muito pesada para nós. Em algumas versões, tem alguém que acompanhou a leitura e diz assim: aquele que não aborrecer pai e mãe. Tem alguém que tem essa versão aí? Sua Bíblia está isso, não é? Aborrecer. E é uma figura de linguagem que Jesus, ele fazia uso dessas figuras de linguagem para chamar a atenção, né? Como a gente às vezes está com sede, a gente fala assim, né? Geralmente o Josué fala muito isso. Fala: pai, eu estou morrendo de sede. Na verdade ele não está morrendo, mas ele quer dizer que ele está com muita sede, né? E aí quando ele começa a insistir demais, a gente tem que parar, né? E comprar uma água, ou num estabelecimento que a gente está, compra aquela garrafinha e dá. Aí ele toma 2 goles e já matou a sede. Mas ele estava morrendo de sede. Então, mais ou menos, Jesus usa essa figura de linguagem, né? Essa hipérbole, e fala assim: aquele que não aborrecer pai, mãe, sua esposa, seus filhos, seus irmãos, irmãs, até mesmo a sua própria vida, não aborrecer você mesmo, não pode ser meu discípulo. Olha aqui para mim, não tem chance de ser discípulo de Jesus se você não aborrecer pai e mãe. Agora eu quero te mostrar o que significa essa palavra aborrecer no original grego. É a palavra miseo, que vem da palavra primária grega misos, significa ódio, significa detestar, perseguir com ódio, ser odiado, detestado. Então seria mais ou menos assim, Jesus estava dizendo: aquele que não odiar o seu pai e sua mãe. É pesado, não é, irmãos? É um negócio que choca a gente. Mas não é esse ódio. Nós precisamos entender o que está por trás dessa figura de linguagem que Jesus está usando. Jesus estava dizendo o seguinte: olha, para ser meu discípulo, você não pode amar ou priorizar o seu pai e sua mãe. Você não pode trocar Jesus pelo papai e pela mamãe. Você não pode trocar Jesus pelo seu irmão de sangue. Você não pode priorizar o seu filho, a sua filha. E por último, você não pode priorizar as suas vontades. Você não pode amar mais a você do que a Deus. Era essa palavra que Jesus estava querendo mostrar. E o interessante é que no final do versículo 26, ele diz assim: se você não fizer dessa forma, você não pode ser meu discípulo. Você vai ser multidão. Você vai andar atrás de Jesus, você vai seguir Jesus, você vai até conhecer muitas coisas de Jesus, você vai ver muitos milagres de Jesus, mas você não pode ser meu discípulo. Eu fico assim abismado, como tem mãe galinha choca. Se falar uma piada de Jesus para ela, ela não fica tão brava como se alguém relar no seu filho ou bater no seu filho. Ela chega a levantar o dedinho assim, ela fala: cuida aí do seu filho que está batendo no meu. O papai, quando rela no filho dele, aí é o galo choco, não é? A galinha choca não dá certo, né? Ele vai para cima. Mas se falar de Deus, alguma coisa que venha, né, prejudicar o nome de Deus, ou está blasfemando, murmurando, você não fala nada. Isso significa que você ama mais quem? Quem? Eu quero dizer para você que se você continuar assim, Jesus está dizendo para você: você não é meu discípulo, você não é minha discípula. A palavra é suave hoje, amém, irmãos? Fica tranquilo. Deixa eu desarmar vocês, senão você vai começar a jogar. Recebe, irmão, recebe. Aí chega lá na porta, lá o Bruno e o Paulinho, fala: recebe, não tem ninguém para trás. Ah não, tem as irmãs sentadas na porta. Só vai sobrar para as irmãs. Fala: recebe, não tem mais ninguém no corredor. Não é para nós, amém? Quantos querem receber essa palavra? Quantos criam na oração que você fez que Jesus, o Espírito Santo vai revelar essa palavra forte no seu coração? Aleluia. Então Jesus estava dizendo isso: para ser verdadeiro discípulo dele, precisa amar mais a Deus de forma completa e abnegada que a família e que você próprio. O que é abnegar?
renúncia, abrir mão, por amor a Deus. Significa submeter tudo, de forma absoluta, à vontade de Deus. Senão não tem discípulo. Senão você é apenas multidão. E aí, irmãos, você vai parecer um crente montanha-russa. Quando está lá em cima, aquela sensação gostosa, você está vendo tudo, mas daqui a pouco vai, aí você grita de medo. Ai, socorro! Um crente estável. Porque não é discípulo, porque é multidão. Muito inconstante. Então, da mesma forma, Jesus no versículo 27 diz, da mesma forma que o versículo 26, todo aquele que não toma a sua cruz, ou carrega a sua cruz, e segue-me, a mim, após mim, também não pode ser meu discípulo. Então, assim como você ama mais a você, não é discípulo de Jesus, se você também não pegar a sua cruz, porque cada um tem a sua. É cada um, não é dos outros, cada um tem a sua. Se você não pegar a sua cruz e não seguir Jesus, ele está dizendo, vocês não podem ser meu discípulo. Sem cruz não tem discípulo. Fala assim, sem cruz não tem discípulo. Cutuca o irmão com muito amor e fala assim, ó, sem cruz não tem discípulo. Pergunta para ele, você ama mais o papai e a mamãe, o irmão a irmã ou a Deus? Pergunta. Meu Deus, nem quero ouvir a resposta. Para mim, família é sagrado. Ó, que lindo isso, né? Eu acho bonito essas coisas. Família é sagrado, não se toca. E Jesus tocou exatamente aí. Mas calma. Não vai chegar em casa agora e começar a falar, mãe, eu não gosto mais da senhora, pai, eu odeio. Calma. Espera até o fim, você vai entender tudo. Estou percebendo gente preocupada já. A testa já está assim, ó. Meu Deus, será que eu saio agora ou espero até o fim? O que vai acontecer? Calma. Tomar a cruz, esse termo é bastazo. Significa pegar com as mãos. Pegar a fim de carregar. Então quando Jesus fala toma a cruz, você vai ter que pegar isso e carregar. Colocar sobre si mesmo algo para ser carregado. Então dentro dessa palavrinha tomar, que é o grego bastazo, significa colocar sobre si mesmo. Algo, no sentido aqui a cruz, né? E carregar. Quanta gente começa a carregar, no domingo ele sai carregando, na segunda-feira ele joga a cruz fora e fica a semana inteira sem a cruz. Não é verdade, não é? E começa a agir do jeito que ele pensa, do jeito que ele quer. E aí chega domingo, Deus me abençoa, fala comigo, Deus muda a minha casa, muda o meu casamento, muda, Senhor, prospera. Mas irmão, você só pega a cruz na hora de pedir. O que significa tomar a cruz? Qual era o sentido aqui que Jesus estava dizendo? Primeiro eu quero explicar o que não é cruz. Cruz não é, vou aproveitar essa manhã, não é tua sogra. Vou aproveitar de manhã, porque à noite eu não sei se eu tenho coragem de falar. Se bem que está gravado, eu espero que ela não assista isso, né? Não é o sogro. Não é o seu patrão. Não é o seu marido, aquele abençoado aqui. Você sabe, aquele que você fica praguejando. Não é a sua esposa. Ah, pastor, olha minha cruz aqui carregando. Todo dia ela está comigo, essa cruz. Eu não aguento mais essa mulher. Ó, quem está rindo aí. Ó, cuidado com essas risadas que depois vai ter problema. Vai ter que aconselhamento pastoral depois nesse casal aí. A cruz não é pessoa, irmão. Tem gente que acha que a cruz é enfermidade. Pastor, eu carrego uma enfermidade, essa cruz há muito tempo comigo. Irmão, cruz não é enfermidade. Enfermidade é uma prova para exercer sua fé. Ou se você pode dizer, mesmo que Deus não te cure, você fala, tudo posso naquele que me fortalece, mesmo enfermo. Cruz não é pobreza ou falta de dinheiro. A gente fala, pastor, a minha cruz, olha, eu vejo o irmão prosperar e eu, a minha cruz é ser pobre mesmo. A coisa parece que não vai. A cruz não é isso. É por isso que você não rompe nas áreas.
Você entende cruz, tudo errado. O sentido de tomar a cruz é de seguir o exemplo de Cristo. Fala assim: tomar a cruz é seguir o exemplo de Cristo. Irmãos, é uma consagração total a Deus. Uma consagração total a Deus. Não tem discípulo de Jesus sem a cruz. Então, na verdade, tomar a cruz é lutar pela causa de Jesus, amar Jesus, até que, se for preciso, eu morrer por esta causa. Isso significa tomar a cruz. Eu não nego Jesus, eu não troco Jesus, mas você vai morrer por isso. Eu vou, eu morro, mas eu não nego Jesus, eu não troco Jesus, eu não coloco outras prioridades na frente de Jesus. Isso significa tomar a cruz. Quantos quer tomar a cruz? Para ser discípulo tem que pegar, irmão. Eu quero que você pegue voluntariamente, mas né, se for forçado não vai virar, porque uma hora você vai jogar, você vai achar que está pesado demais. Neste contexto aqui, Jesus estava dizendo para eles, porque na verdade o povo judeu estava sendo muito abafado ali, estava sendo oprimido demais pelo sistema romano. Então, na verdade, naquele momento, os judeus esperavam pelo Messias, pelo Cristo, e eles não aceitaram Jesus, porque Jesus veio a mano, totalmente diferente, uma embalagem diferente do que eles esperavam. Eles esperavam que Jesus viesse num cavalo branco, cheio de espada, e acabando com o sistema romano, e colocando os judeus como cabeça da nação, e mandando no mundo. Mas Jesus veio amando todo tipo de pessoas. Todo tipo de pessoa. Então os judeus não aceitaram. Então, quando Jesus falou isso, não é para que eles pudessem se rebelar agora contra a política romana, contra os poderes de Roma. Não, não era isso. Mas era o seguinte: mesmo que Roma pressionasse eles a negar a fé, eles não negariam a fé. Se preciso for, morreria por esta causa. Isso é tomar a cruz. E hoje eu vejo, irmãos, você não tem sofrimento nenhum comparado àquele que o povo sofreu. E você troca Jesus por qualquer coisa. Troca ou não troca? Por uma dorzinha de cabeça. Irmãos, tem crente que ora para no domingo à tarde dar uma dor de cabeça. Fala, se alguém ligar, se o líder ligar, fala, estava com uma dor de cabeça, por isso que eu não fui no culto. Para ter uma desculpa falar porque que não foi. Ou ora para o parente vir na hora do culto. Olha, meu líder, sabe por que eu não fui? Na hora que eu estava saindo, chegou um parente. Aí eu me alegrei com ele, porque eu não queria ir mesmo. Mas você não tem coragem de falar isso, mas você sempre tem uma desculpa para mim. Ou eu estava muito cansado. Trabalhei a semana inteira, pastor, foi puxado. O senhor não trabalha como eu. Chega domingo, eu tenho um único dia que eu posso descansar. E aí Deus sabe da minha carne. A minha carne é fraca e eu preciso descansar. E a ideia de Jesus é totalmente o contrário. Você não tem que fazer as tuas vontades, tem que fazer a vontade de Deus, porque Ele renova as tuas forças. Repete comigo: não tem discípulo sem cruz. Sabe, o custo do discipulado é a nossa completa rendição, consagração, por amor a Ele, não por obrigação e nem por interesse. E uma das coisas que eu vejo que hoje tem muita gente na igreja que é multidão e não é discípulo, porque eles vieram para ser beneficiados. Talvez enganado por alguns líderes espirituais, com várias campanhas de prosperidade, várias campanhas de milagre. Então a pessoa vem para Cristo para resolver os seus problemas. E a ideia do cristianismo, quando eu me deparo com a palavra de Deus, é totalmente ao contrário. Quando eu vou para Jesus, na verdade, eu tenho que abrir mão dos meus prazeres e não ir atrás deles. Isso é complicado, não é? Eu não vou falar que a gente não errou nesse percurso todo como pastor, mas eu quero dizer para você, irmão, se a igreja tem crescido, é graça de Deus mesmo. Porque eu já falei para Deus, o Senhor usa talvez a minha personalidade para trazer palavras de exortação mais do que de animação. Eu não sei como é que o povo está aguentando, eu acho que são crentes mesmo. São crentes mesmo. Porque a campanha aqui é muito pouco campanha. A campanha que a gente faz aqui é de santidade. Né? Eu não sou contra a campanha não, irmão. É que tem gente que fala, você é contra. Eu já vi muita gente sem campanha, eu também já vi muita gente em campanha que hoje nem está na igreja. Que até recebeu o milagre, mas não quer compromisso. Ele quer a bênção, não quer Deus da bênção. Então, na verdade, nós precisamos entender o que é ser cristão. Entender que essa consagração deve ser maior. O nosso amor deve ser maior e mais íntimo que o amor que nós temos pelos nossos familiares.
Quando Jesus falou, olha, se você não aborrecer pai e mãe, se você não amar mais a mim do que pai, mãe, irmão, filho, filha, e a si mesmo, você não é digno de mim, você não vai ser meu discípulo. Ele está dizendo o seguinte: se você tem que me colocar com prioridade, essa consagração é que você deve ser maior e mais íntima que o amor que você tem pelos seus familiares. Deve ser maior também que todas as nossas vontades pessoais de carreira e de sucesso profissional. Deve ser maior que a vontade que temos do dinheiro, bens e poder. Quem ama a Deus mais do que dinheiro? Não vamos levantar a mão para não ter problema. Porque se a gente começar a lembrar algumas coisas, quando falta dinheiro, como você fica, você vai ver que você ainda prioriza ele. Pastor, mas o senhor é hipócrita? Quando o senhor passa aperto, não tem? Não, todos nós temos ansiedade. Mas eu não posso viver ansioso por causa disso. Porque a minha prioridade está em Deus. A minha alegria está no Senhor. Mas infelizmente, dentro da igreja, muitos cristãos hoje estão buscando a Deus para ser ricos ou melhorar de vida. Quantos concordam comigo? Não precisa levantar a mão. Quantos concordam comigo? Você não está querendo concordar porque você é um deles? Mas vai mudar hoje, em nome de Jesus. Vai mudar em nome de Jesus. Porque a nossa maior riqueza, o maior tesouro é a presença do Senhor. Escuta o que eu estou dizendo. Essa decisão, ela é voluntária. Como assim voluntária? Passa pela minha razão. Depois o Espírito Santo traz essa revelação para você. Mas primeiro eu tenho que fazer o custo disso. O céu é importante para você. Por exemplo, se você não valorizar o céu, todo o custo que você vai levantar de pegar a sua cruz, negar a si mesmo, abrir mão de muitas coisas que você tem, vontades próprias, você vai ver que o custo não compensa. Quantos concordam comigo? Então às vezes você vive focado pela terra. E o crente que vive focado pela terra, com a mente voltada pela terra, pela prosperidade, pelo bem-estar, quando ele vai fazer o custo, ele vai fazer o cálculo de ser discípulo, ele fala, não vale a pena. Aí o que ele decide fazer? Ser um na multidão. Ele começa a fazer parte da igreja, mas não quer ser discípulo. Ele começa a vir. Qualquer probleminha ele falta. Falta da célula, falta do culto, 2, 3 domingo, 2, 3 células. Porque a prioridade dele não é Deus. Porque se ele está passando a dificuldade, aonde ele vai receber a solução? É na presença de Deus. Porque Deus vai trazer para ele todas as coisas. E aí ele faz ao contrário. Por quê? Porque aí acaba sendo multidão. Porque o foco dele é a terra. Aí começa a passar uma escassez financeira, um problema financeiro. Aí a alma dele fica abatida. Aí a ansiedade dele impede ele de vir à presença de Deus. E para acabar com a ansiedade é só na presença de Deus. E começa a trocar os valores. Você acha difícil amar mais a Deus do que os seus familiares? Quantos acham difícil? Amar mais a Deus do que pai e mãe, do que filho? As mães, quantos acham mais difícil amar a Deus do que os filhos? Levanta a mãozinha, isso. Tem umas corajosas que estão assim, outras estão assim, outros, né? Eu sei que é difícil, mas quer ser discípulo do Senhor? Precisa amar mais a Deus. E eu vou te mostrar como isso é possível. Quem aqui já se apaixonou? Na adolescência, jovem? Não, fala sério. Não, mas aquela paixão, esse aqui vai ter que orar. Agora você já está garantido. Você é esperto, hein, irmão? Meu Deus, eu preciso dessa unção aí. Você é muito esperto. Aleluia. Não, mas é verdade, mas tem gente que não fala. Meu também é verdade, mas eu não falei. Vou falar agora. Agora eu vou pegar o gancho e eu vou falar agora. Agora vem a minha hora. Irmãos, a paixão faz o homem ou a mulher fazer coisas assim, doidas. É verdade ou não é? Presta atenção no que eu já fiz. Pela paixão da minha esposa, da minha namorada na época. Nós tínhamos um amigo, ele não está aqui hoje. Nós andávamos em 4. Aí eu consegui comprar uma moto e nós andávamos de moto. Aí eu comecei a namorar minha esposa hoje, né? E eu estava apaixonado. Irmãos, eu vim de uma igreja tradicional. Aonde que dá um glória a Deus e bater palma, a coisa falou, por favor, dá uma retiradinha. Você está atrapalhando tudo. Eu vim desse contexto. Aí a paixão faz eu namorar uma mulher que está vivendo pentecostal. Aonde vai para uma vigília e vê coisas brilhando. Eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Mas a paixão faz eu enfrentar essas coisas. E graças a Deus, a paixão me levou a ser apaixonado por Jesus.
Mas teve um episódio, irmãos, vários episódios, mas um deles, quando eu comprei essa moto, fazer propaganda aqui não vou, né? Uma moto zero, que eu tirei de consórcio. Nós andávamos de moto, os 4 amigos. E como eu estava apaixonado, apareceu a oportunidade de comprar um lote. Eu peguei e troquei a minha moto de um lote, irmão. 19 anos, acho que 18, 19 anos eu tinha. Para que eu estava trocando um lote? Eu queria casar. Fala para ela que eu já tenho um lote. Quer casar, estou apaixonado. Aí os meus amigos falaram o seguinte: agora você pega o teu lote, põe 4 rodas neles e vai andar com ele, porque com nós você não vai andar na garupa não, sem gastar com nós, com dinheiro de gasolina não. Eu falei, rapaz, vocês não entendem meu coração. Ele falou, você quer andar de garupa para não pagar combustível? Eu falei, não, cara, é que eu estou apaixonado mesmo, eu quero comprar um lote. Quantos andou muitos quilômetros para ver a esposa numa sexta-feira e voltar no domingo, porque segundo tinha que trabalhar? Saia de um lugar para o outro, mais longe assim, ó. Paixão. Quantos trocou uma festa em família porque a tua namorada ou teu namorado te convidou para um lugar especial, que você ia com a família dele e você abandonou sua família e foi lá? Pega a mão aí, irmão. Não é possível. Abandona, trocou as prioridades. Já não é mais a família, é a paixão. Quem tem amigos assim? Eu tive amizades assim. Eu tive 4 amigos dentro da igreja. Irmãos, nós fazíamos de tudo para estar juntos. Festa de final de ano, que eu morava Natal, Ano Novo, os 4 estavam juntos. Cada um ia numa casa, mas estava junto. Priorizava. Era mais importante estar junto com eles do que com a família. Porque era um prazer. Porque tinha algo em comum. Agora, e para Deus? A hora que fala assim, olha, você não pode priorizar a sua família, mas tem que priorizar a Deus. Aí você fala assim, é muito agressivo isso. Isso é muito agressivo. Mas quando você estava apaixonado, você não pensou que estava magoando o papai e a mamãe, que você estava deixando aquela festa de família para estar com ele ou com ela. Mas agora com Deus, o diabo faz você pensar, isso não é certo. Aí eu sou fanático demais, o fanático não está certo. Irmãos, quem é apaixonado vai priorizar sempre a presença de Deus. Sempre vai querer estar num culto, não vai perder a oportunidade de estar numa reunião de oração, numa célula. Se tiver alguma coisa, eu quero estar lá. É lógico que não é só na igreja que você tem a presença de Deus, mas todos os dias você pode trancar no seu quarto e ter a presença de Deus, priorizar a presença de Deus. Então é possível sim, é uma decisão voluntária hoje, falar, Deus, aumenta a minha paixão. Porque se eu estiver apaixonado pelo Senhor, eu priorizo a tua presença. Aí sim, você sai de ser multidão para ser discípulo de Jesus. Deus não vai forçar você. Eu acho isso muito lindo da parte de Deus. Por mais que isso seja difícil para algumas pessoas, mas Deus não força ninguém. Deus não força ninguém. Ele apenas está dizendo e mostrando para mim, para você calcular. Quer ser meu discípulo? Para ser discípulo de Jesus, irmãos, é bênção demais. Eu não vou relatar aqui porque eu não quero comover a sua alma a você tomar uma decisão de discípulo pelos benefícios de ser discípulo. Mas eu quero mostrar hoje a renúncia. Eu quero mostrar hoje, você tem que calcular o custo para ser um verdadeiro discípulo de Jesus. Então nós precisamos entender que Deus não força você a ser discípulo dele. Ele quer, ele deseja que você ande com ele, você seja discípulo dele, porque tem tantas coisas que ele quer se revelar a você. Mas isso parte de você, é uma decisão sua. É uma decisão sua. Você tem que fazer isso. Irmãos, e Paulo passou por isso, Pedro passou por isso, Estevão passou por isso. Vários homens da Bíblia passaram por isso. Várias histórias tiveram esta revelação do Espírito Santo para viver dessa forma. Mas eu quero citar e tocar em Paulo. Atos capítulo 20, versículo 24. Você não precisa abrir, eu vou ler para você. Paulo diz assim: contudo, nem por um momento eu considero a minha vida como valioso tesouro. Paulo está dizendo, olha, eu não considero a minha própria vida, as minhas vontades, como valioso tesouro para mim mesmo, contando que possa completar a missão e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do Evangelho da graça de Deus. Ele está dizendo, olha, para cumprir o meu ministério, para dar testemunho de Jesus, isso é mais importante do que a minha própria vida.
Interessante que a minha versão diz assim: olha, eu não considero a minha vida como valioso tesouro. E Jesus ensinando uma vez sobre dinheiro, ele diz o seguinte, Mateus 6, versículo 21: aonde está o teu tesouro, aí estará o teu coração. Aquilo que você valoriza, aquilo que é tesouro para você, você coloca toda a tua força, você coloca a tua prioridade. É por isso que homens trabalham 18 horas por dia, porque a prioridade dele é dinheiro. Não estou falando que não tem que trabalhar não, né? Porque quem não trabalha, Jesus já falou, vai ter com a formiga, ó preguiçoso. Não é contra trabalho, eu estou falando das prioridades. As prioridades do verdadeiro cristão. Quais são as prioridades? É por isso que Jesus contou a parábola. O homem que encontrou um tesouro num campo, o que ele fez com tudo que ele tinha? Ele vendeu tudo que ele tinha, porque aquele tesouro era mais importante. Está falando sobre valores. E os valores de Paulo foram mudados. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. Também não precisa abrir, eu leio para você. 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. São servos de Cristo, eu ainda mais me expresso como se estivesse enlouquecido, e depois trabalhei muito mais, fui encarcerado mais vezes, fui açoitado mais severamente, em perigo de morte várias vezes, 5 vezes recebi dos judeus 39 açoites. Ele começa a relatar do tanto sofrimento que Paulo teve. Ele relata todo o sofrimento que ele teve, mas ele falou, tudo isso não é importante para mim. O mais importante para mim é que eu esteja cumprindo aquilo que Deus me chamou para fazer. A minha prioridade é a presença de Deus. Sabe, Deus nos quer levar, irmão, a um nível de intimidade com Ele, de entendimento espiritual, aonde os meus valores, os valores humanos seus, não são mais importantes que os valores de Deus. Quantos quer que hoje Deus faça uma cirurgia dentro do seu coração, trocando os valores mundanos para os valores espirituais? Irmãos, eu sei que não é fácil essa palavra, né? Eu estava conversando com a minha esposa ontem, nós ministramos isso dentro da liderança. Não é fácil. Eu concordo, né, com a nossa humanidade. Não é fácil. Mas eu queria muito que você abrisse espaço para o Espírito Santo falar no teu coração, porque é Ele que vai fazer você viver como discípulo. Não é fácil, porque a gente vive para satisfazer os nossos desejos, irmão. Eu vejo gente trabalhando para conquistar algo, para satisfazer Ele, porque Ele gosta muito. Vive em torno de benefícios próprios, de regalar a sua vida em bebidas, comidas e festa, como nós pregamos domingo passado. Esse é o prazer do ser humano, regalar a sua alma. Mas tem um versículo que está lá no final, mas já vou citar já, em Lucas capítulo 12, que Jesus falando para aquele rico, porque ele contou uma parábola, um homem rico, ele começou a prosperar, e ele falou, olha, o que eu tenho de colheita é muito pouco para os meus celeiros, é muito para os meus celeiros é muito pouco. Ele falou, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer mais celeiros, e vou acumular uma abundância de bens, eu vou ter muita riqueza, muito bens, para depois eu poder sentar e falar, agora minha alma vai gozar de tudo isso. Aí Jesus chamou esse cara de louco, tolo, mas a palavra no original mesmo é louco, loucura. O cara está variado. Lucas capítulo 12, Jesus falou, olha, louco, hoje mesmo pedirá a sua alma. Para quem vai ser a tua riqueza? Os outros filhos brigar na justiça. Eu tenho direito a mais, a menos? E aí Jesus fala, vocês também são assim, estão correndo atrás dos prazeres desse mundo. Louco, o que adianta ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ter uma vida regalada, próspera, abençoada, cheia de bens, ir para onde você quer ir, viajar para onde você quer, mas se você perder a presença e passar a tua eternidade no inferno, para que serve isso? É esse custo que você tem que fazer. Você tem que calcular esse custo. Para mim, irmãos, eu faço esse cálculo e digo, para mim vale a pena passar o que eu tenho que passar nessa terra, até a escassez, mas o que importa é que eu vou morar com Ele no céu. A minha alegria, o meu prazer, a minha riqueza vai ser o Senhor, aqui na terra e no céu. Sabe, o amor próprio. Quantos já falou, eu preciso viver mais para mim, eu vivo muito para os outros. Irmãos, a ideia do cristianismo é exatamente essa, é viver para os outros. Filipenses capítulo 2, Paulo falou, nada façais por partidarismo ou vanglória,
mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. A ideia do cristianismo é diferente. Nossa, pastor, mas agora eu estou calculando o custo, eu acho que eu vou pular fora desse barco. Isso é um problema seu. É que você não tem noção do que é o céu. Mas também não quero te motivar hoje, né, que a sua alma ela seja impulsionada porque o céu é maravilhoso. Não, eu quero que você entenda o custo que você tem que pagar para ser discípulo de Jesus, para entrar num nível de revelação totalmente diferente que você viveu até hoje. Essa vida murmurenta que você anda reclamando, sai da multidão e vem para o lado dos discípulos hoje, em nome de Jesus. Em Marcos capítulo 8, versículo 34, Jesus falando a mesma coisa, falou: quem quer ser meu discípulo? Negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que é negar a si mesmo, irmão? As suas vontades, as vontades da carne. Pastor, então a pessoa, o crente tem que ser a pessoa mais infeliz da face da terra, é isso? Não, é aí que você se engana. Porque o cristão é a pessoa mais feliz da face da terra. O cristão não precisa de dinheiro para ser feliz. O cristão não precisa estar fora de problema para se alegrar na presença de Deus, não. Não precisa. Nós nos alegramos mesmo diante dos problemas. O cristão não precisa ter alguma coisa para nos fazer feliz, a não ser a presença do Senhor. Pelo menos os discípulos. Os discípulos abandonaram tudo que eles tinham para seguir Jesus, porque sabia que Jesus tinha tudo o que eles precisavam, era tudo o que eles queriam. Você precisa permitir que o Espírito Santo controle a sua vida. Ser discípulo é isso, é permitir que o Espírito Santo controle a sua vida, que antes era controlado pelo seu ego, pelas suas concupiscências. Você precisa permitir hoje que o Espírito Santo controle a sua vida. Antes era controlado pelo seu ego, pelas suas vontades e concupiscências, porque nós seres humanos, irmão, nós vivemos para viver bem. Nós vivemos nessa terra porque eu quero viver bem. Eu quero ter regalado a vida. Eu quero ter prazer nessa vida, pastor. Eu quero gozar do melhor que a terra pode proporcionar para mim. Eu sei que o ser humano, ele vive para ser feliz. E na verdade, os discípulos vivem para fazer o Senhor feliz. É diferente. Isso não significa que vamos ser tristes ou pessoas carrancudas. Pelo contrário. Eu vou ter vida e vida em abundância, mas na presença do Senhor, os meus valores vão ser modificados. Irmãos, quando Paulo teve um encontro com Jesus, os valores dele foram modificados. Paulo era autossuficiente. Paulo era orgulhoso e vaidoso da posição que ele tinha. Ele era uma pessoa conceituada na sociedade. Uma pessoa que tinha bens. Uma pessoa que falava várias línguas, estudado. Não era qualquer um. Mas ele entendeu que o grande tesouro dele não era o conhecimento, não era o status, mas era a presença. Era cumprir o propósito, era fazer a vontade de Deus aqui na terra. Existe um anseio dentro de você de viver a vida da melhor maneira possível, com conquistas pessoais, com a casa dos sonhos, com o carro dos sonhos, com a viagem dos sonhos. Eu não vejo nada errado nisso, mas se você prioriza isso, você vai ter isso e vai perder o melhor, que é a presença de Deus. Não tem discípulo se você não negar-se a si mesmo e não amar mais a Deus do que as coisas e você mesmo. Quero voltar para o texto base, Lucas capítulo 12, é 14 na verdade, perdão. Versículo 33 diz: assim, portanto, todo aquele que dentre vós que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui. De novo, 3 vezes na mesma palavra, Jesus disse: não pode ser meu discípulo. Pensa 30 segundos. Qual é uma coisa que você gosta muito, que você tem autoestima nessa situação? Ou bens, ou tua inteligência, ou teu dinheiro, ou tua empresa, ou tua esposa, ou teu esposo, ou teu filho. Pensa em algo que você tem autoestima, isso, que você considera muito, que você gosta muito, que você tem prazer muito nisso, que isso te faz feliz, mas muito feliz. Pensa. Agora você pensou, gente que nem pensou, né? Não pensou, né? Vamos pensar que todos pensaram. Agora eu vou ler para você, Jesus dizendo: assim, portanto, todo aquele que dentre vós não renunciar a tudo quanto mais é estimado,
ou melhor, que não renunciar a tudo quanto de mais estimado possui, não pode ser meu discípulo. Tira os teus olhos da terra que você consegue. Tira os teus olhos da terra que você consegue andar nessa revelação. O cristão que vive focado na terra vai comprometer a sua salvação. Escuta o que eu estou dizendo. Você que vive focado na terra, você corre o risco de comprometer a sua salvação. Irmão, não tem coisa pior do que perder a salvação. Não tem coisa pior. Eu sei que Deus tem prazer na prosperidade de seus filhos, eu sei disso. A gente tem vivido isso nessa casa. Quando a gente conversa com alguns pastores, a gente tem a oportunidade de conversar com alguns pastores da realidade de algumas igrejas que estão em comunhão conosco, da mesma comunhão do MiFi que a gente está. A gente vê pessoas lá lutando 14, 15, 20 anos, 30 anos. Às vezes ainda a igreja é alugada. Mas não estou falando sobre isso que é importante, mas estou dizendo como Deus é maravilhoso com essa casa. Mesmo a gente não procurando isso, mesmo a gente não fazendo campanha para isso, nós temos uma chácara própria, nós temos essa casa própria, nós temos o terreno que é nosso. Deus tem prazer em prosperar. Quando eu falei com os líderes ontem, eu olho para cada líder, eu vejo como é que eles entraram aqui financeiramente, estou falando financeiramente mesmo. Eu vejo como é que eles entraram, qual era o carro, qual era a casa, qual era a situação, qual era o emprego, qual era o salário. E alguns até sem salário vivem melhor hoje do que antes que tinha salário. Como é que Deus supre, como é que Deus é bondoso. Mas a prioridade não está nisso. A prioridade não está nisso. Porque como eu disse em Lucas capítulo 2, de 16 a 21, Jesus conta exatamente isso. Um rico insensato, um rico louco, correu atrás das coisas. Você não sabe se você vai morrer amanhã. E aí pode perder a sua alma. Então, na verdade, aquele que prioriza a presença de Deus, Deus tem prazer em te abençoar. Deus tem prazer em te prosperar. O prazer de Deus é prosperar. Eu não sei você que é pai e mãe, mas quando o teu filho te agrada do fundo do seu coração, a melhor coisa que um pai quer fazer é presentear ou fazer e comprar alguma coisa que ele gosta. Eu não sei você, mas eu sou assim. Quando eu vejo que os meus filhos estão vivendo dentro daquilo que a gente projetou, principalmente quando eles estão na presença de Deus, aí o nosso coração se alegra mais ainda. Dá vontade até de comprar aquilo que ele não pediu, mas eu sei que ele gosta. Porque isso alegra o coração do pai. Imagina você hoje tomando a decisão de ser discípulo de Jesus e falando: eu vou priorizar a tua presença. A minha namorada não vai mais tirar dos caminhos do Senhor. O meu namorado não vai mais. Festa não vai mais. Dinheiro não vai mais. Família não vai mais. A minha prioridade é o Senhor. Você imagina o coração do pai como é que fica? Irmãos, é abundância, é bênção. Eu quero concluir dizendo que nós precisamos ajustar a nossa vida ao Evangelho de Cristo e não ajustar o Evangelho ao nosso estilo de vida. Repete isso comigo. Fala: é preciso ajustar a minha vida ao Evangelho de Cristo e não ajustar o Evangelho de Cristo à minha vida. É isso que eu tenho visto, infelizmente, nas igrejas. Eles não querem mudar a sua vida para viver como discípulo de Jesus, viver o verdadeiro Evangelho. Mas eles querem manipular o Evangelho para viver o estilo de vida que agrada a ele. Falando assim: não é bem assim. A Bíblia dá dupla interpretação. Nada a ver, pastor. Tudo é relativo na Bíblia. A gente tem que ponderar os dois lados, porque Deus é amor também. Irmãos, não tem isso. Jesus disse isso, a palavra de Deus diz isso, da tua boca é sim, sim, ou não, não. O que passar disso, vem do maligno. Isso é pecado? Sim, ou não. Se não é, amém. Se é pecado, você tem que fazer, abandonar. Não tem que falar: não, mas espera aí, vamos analisar esse texto. Olha, os grandes homens também pecaram. Aí você começa a justificar e querer adaptar o Evangelho ao teu estilo de vida. Quando estão decididos mudar a sua vida para se adaptar ao Evangelho de Cristo, para ser discípulo de Jesus? É isso que tem que fazer. Sabe, eu falei ontem também, eu quero citar. O islamismo, infelizmente, é uma coisa terrível, diabólica. Primeiro que ele odeia todo tipo de judeu e cristão também, na verdade,
E ele está infiltrando em todas as nações, está crescendo. Até no Brasil já tem tempos, né, do islamismo. É terrível isso. Mas o que eu acho interessante neles é a pessoa que se converte ao islamismo, ele não precisa mudar de vida, certo? Ele vive do jeito que ele quer, é isso. Quando a pessoa ela se converte ao islamismo, ela muda toda a sua vida, ela vai adaptar toda a sua vida para viver o islamismo, porque tem as orações que ele tem que fazer, ele não abre mão das orações diárias que eles fazem, roupas, comidas, decisões que ele tem que tomar, muda os valores da pessoa. E agora eu vejo, irmãos, o cristianismo, que é a coisa mais linda, com o amor de Deus por nós, o que ele fez naquela cruz por nós. Aí ele fala: quem quer ser meu discípulo? Vem, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, ame a mim mais do que as outras coisas. Aí você começa a ficar com o pé atrás. Não, mas não é bem assim. Eu amo a Deus, mas eu também tenho que dar valor à minha família. Eu não estou falando para brigar com a família. Na verdade, se você tomar uma posição por Cristo para valer, na verdade é a família que briga com você, não é a gente que é chata. Uma posição séria. Você precisa tomar uma posição séria nessa manhã. É preciso ajustar a sua vida ao verdadeiro evangelho e não ajustar o evangelho à sua vida. Agora eu pergunto, por que Paulo sofreu o que sofreu e não abandonou a fé? Porque ele chegou no fim da sua carreira, ele disse: eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Por que Paulo andou assim? Você acha que é só para Paulo? Por exemplo, só para Pedro? E Pedro, quando Jesus, ele morreu, ele ressuscitou, ele já tinha aparecido para os discípulos uma vez, mas depois ficou um tempo sem aparecer. O que Pedro fez com os outros discípulos? Ele falou: eu vou pescar, vou fazer tudo que eu fazia antes. Desanimei. Jesus morreu, parece que tudo que eu aprendi com eles 3 anos, foi ou não foi? Foi o que ele foi fazer, ele foi pescar. Aí Jesus, com seu amor, novamente foi atrás deles. Falou: ei amigos, tem peixe aí? Não tem não, que está feio. Mas o discípulo amado falou: essa voz aí eu conheço. Ele falou: é Jesus. Aí Pedro já pôs o manto, né, a roupa, e já foi ao encontro de Jesus. Não foi nem remando, já foi no nada, já pulou e já foi atrás. Aí encontraram Jesus. Aí Jesus já estava com a fogueira pronta, né? Antes Jesus falou: joga para o lado direito a rede. Eles pegaram 150 grandes peixes. Quem é pescador sabe que é 150 grandes peixes de uma vez só. E ali eles tiveram aquela revelação. E logo em seguida foi o que eu preguei, Jesus confrontando Pedro: tu me amas? Estava mostrando o custo do discipulado ali para ele. Foi por isso que Pedro foi o grande apóstolo. E por isso que Paulo teve essa revelação. Você pode ter essa revelação nessa manhã, se você quiser. O Espírito Santo pode iluminar para você andar nessa revelação. Porque Paulo preferiu sofrer afrontas por amor a Cristo. Agora, qual foi a motivação de Paulo? Qual foi? Aquilo que o Espírito Santo fez. Porque no caminho de Damasco, ele teve um encontro pessoal com Cristo. Ele caiu, ficou cego por 3 dias. Mas ele teve uma experiência sobrenatural com Deus. Eu profetizo que agora, nessa manhã, mesmo por pouco tempo, você vai ter uma experiência como você nunca teve antes hoje. E você vai sair daqui como discípulo de Jesus e não mais como multidão. Quantos quer isso? Abra sua Bíblia, eu quero terminar em Filipenses capítulo 3. Aleluia, Filipenses capítulo 3. Versículos 7 a 11. Paulo chegou à conclusão que o maior ganho que ele tinha na vida não foi os estudos, não foi várias línguas que ele sabia falar, não foi o conhecimento, não foi ser aluno de Gamaliel, que era o maior conceituado fariseu e professor da época. Não, nada disso comparado a Cristo. Olha o que ele diz no versículo 7. Todavia, o que para mim era lucro. O que era lucro para ele? Quem sabe? O seu conhecimento, o seu poder, o seu status, a sua autoconfiança. Ele pegava cartas com o Sinédrio e prendia os cristãos para matar. Ele foi testemunha das roupas de Estevão quando foi apedrejado. Ele perseguia os cristãos. Ele era muito conceituado. Ele era um homem muito inteligente. Mas ele olha, diante de Jesus, todavia, o
que para mim era lucro, tudo isso para ele era lucro, passei a considerar como prejuízo por causa de Cristo. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor, repete comigo, do valor do conhecimento de Cristo Jesus. Eu continuo lendo, meu Senhor, por quem decidi perder todos esses valores, os quais considero como esterco, a fim de ganhar a Cristo e ser encontrado nele, não tendo por minha a justiça que procede da lei, mas sim o que é outorgada por Deus mediante a fé, para conhecer Cristo e o poder da sua ressurreição e a participação nos seus sofrimentos, identificando-me com ele na sua morte, com o propósito de que, seja como for a ressurreição dentre os mortos, nela estar presente. Amém. Eu quero dar ênfase nesse versículo 8. Mais do que isso, compreendo que tudo é uma completa perda, quando comparado à superioridade do valor do conhecimento de Cristo, meu Senhor, por quem decidi, é uma decisão voluntária, olha aqui para mim, voluntária, Ele decidiu. É lógico, o Espírito Santo nesse processo de iluminação, de revelação, Ele vai tocar no seu coração, mas você decide se você quiser. Você decide hoje sair daqui como multidão ou como discípulo, mas a decisão é sua, não é minha. Na verdade é minha que todos pudessem sair daqui como discípulo mesmo, mas não depende de mim e nem de Deus, depende de você, porque Deus quer fazer você hoje um discípulo. Deus quer tirar dessa zona de conforto que você está vivendo, meu irmão. Você está vivendo uma vidinha muito fria, muito morna. E cristão morno, Deus está falando que Ele está a ponto de vomitar da sua boca. Em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Tem gente aqui que já andou muito mais perto de Deus. Deus está mandando falar para você, irmão. Volte. Volte à intimidade. Está muito distante. Tem algumas pessoas aqui. Você já foi cheio do Espírito Santo. Você era um homem que fluía nos dons, mulher. Hoje os problemas estão te parando. Hoje os teus olhos estão focados no seu casamento que é difícil, nos seus filhos, na sua condição. Você está esquecendo do principal, que é a presença. Deus quer trazer você para perto novamente. Feche seus olhos, levante a sua mão. Revelação de quem era Deus que mudou os valores de Paulo. Eu profetizo que nessa manhã valores da sua vida mundanos vai ser mudado. À medida que você vai sentindo o Espírito Santo falar com você, você vem aqui para frente. Eu quero orar com você. Você vem aqui, ajoelha, fica em pé da maneira que você quiser. O encontro que Paulo teve com Jesus no caminho de Damasco transformou todos os seus valores que ele tinha. Os valores que ele tinha dele mesmo, de sobreviver ou viver com autossuficiência, egoísmo, arrogância, vaidade, foram trocados pelos valores cristocêntricos. Cristo estava no centro. Cristo era a prioridade. Para todos aqueles que desejarem rasgar o seu coração hoje diante de Deus, passará a viver sobrenatural como discípulo do Senhor, como servo e servas do Senhor. Deus tem algo novo para fazer e uma unção nova para ser liberada na sua vida hoje. Minha irmã e meu irmão, apenas decida. Calcule aí o custo de ser discípulo. Se você está afim, se você decide hoje amar mais a Deus do que a seus familiares, se você quer carregar sua cruz, não negar mais Jesus, não trocar mais Jesus, não mais deixar de ser prioridade Jesus, você vai receber uma iluminação do Espírito Santo para andar nesta revelação. O Espírito Santo de forma sobrenatural vai tocar e vai mudar de dentro para fora a sua vida. Mas depende de você, não depende de mim nem de Deus. Ele está neste lugar. Paulo diz: eu considerei como esterco o meu conhecimento e as minhas vontades. Eu decidi perder por amor. Pelo conhecimento de Jesus eu decidi perder todos os meus valores humanos. O meu conceito de dinheiro, o meu conceito humano caia por terra, Deus. Inteligência, estudos. Não que Deus não quer que você estude, mas Ele quer que Ele seja prioridade, porque Ele estabelece você. Ele te coloca por cabeça, não é você que se coloca, é Ele que te coloca. Reba, xereca, taralaba. Existe um propósito com a sua vida, minha irmã.
Existe um propósito de Deus com a sua vida, meu irmão. O teu maior valor, o que você mais prioriza, o teu tesouro tem que ser Jesus. Nós te queremos, Deus. Nós priorizamos, nós vamos colocar os valores em ordem. Xereca, taralaba, xurica,